Olá, bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, né? Que Deus abençoe mais esse momento de devocional. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? Que a gratidão possa ser sempre, né? O sentimento em nossas vidas sempre, a todo momento, pois a gratidão agrada o coração de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer em tudo, dai graças. Então temos que dar graças a Deus por tudo. E amanhecer, acordar, viver esse dia lindo que Deus deixou para nós. É motivo de gratidão a Deus. Amém? Que você todas as manhãs, ao abrir seus olhos, a primeira palavra em sua vida seja gratidão, Senhor, por mais um dia, por mais um amanhecer. Comece o dia da melhor forma, orando, buscando o Senhor, sendo grato a Deus por tudo, reconhecendo a Deus as grandezas que Deus faz em nossas vidas. Amém? Bom dia, você que está chegando novo aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, né? Me chamo André e todas as manhãs eu compartilho aqui o meu devocional, a minha busca e intimidade por Deus, né? Oração, leitura da palavra e reconhecendo, né, o amor de Deus em nossas vidas. E aqui eu incentivo você a ter a sua Bíblia, a ler a palavra do Senhor junto comigo, né? Pois como os filhos de Deus precisamos ser filhos obedientes, ter a palavra do Senhor conosco e não só ter uma Bíblia em nosso lar, mas ler a palavra do Senhor, porque se a gente tem uma Bíblia e a gente não lê ela, ela é apenas um livro em nosso lar, em nossa casa. Para que ela passe a ser uma Bíblia, a gente tem que meditar nela, conhecer a palavra do Senhor. Amém? Você tem uma Bíblia? Se você tem, abra hoje ela aí, em nome de Jesus, no capítulo 4 de Lucas. Para a nossa meditação, vai falar sobre a tentação de Jesus. Capítulo 4 de Lucas. Você que já tem uma Bíblia, dê aí o seu amém, glória a Deus, e fale a frase: Eu tenho uma Bíblia. Eu quero saber aqui nos comentários. E você que não tem, diga: Eu vou comprar a minha em nome de Jesus. Amém? Profetize para a sua vida que você vai comprar a sua em nome de Jesus, né? Você que já tem uma Bíblia, que você não tem o hábito de ler ela, apresente ela para Deus, feche seus olhos e peça a Deus vontade de ler a Bíblia, pois a nossa carne, ela resiste, né? Ela não vai querer, muitas das vezes, ler a Bíblia, vai ter preguiça. Quando a gente começar a ler, vai dar sono. Mas tudo isso é obra do inimigo para que a gente não medite na palavra do Senhor, para que a gente não seja filho obedientes a Deus e que a gente não tenha o conhecimento da palavra. Pois a palavra do Senhor vai dizer: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o inimigo que a gente no engano, que a gente na mentira, que a gente sem ter conhecimento da palavra do Senhor. Mas em nome de Jesus, né, que essa trava seja caída por terra em nossas vidas, em nome de Jesus, assim como já caiu por terra em minha vida, para a glória de Deus, né? Por muito tempo em minha vida eu tinha uma Bíblia no meu lar, mas não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? E a leitura bíblica, ela é um alimento espiritual para nós. Assim como a gente tem o alimento da carne, né? O nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, o nosso lanche, tudo isso é privilégio, né, que Deus dá em nossas vidas. A graça da gente ter o alimento. Deus é nosso provedor, na é verdade? Mas a gente também tem que ter o alimento espiritual. Leitura da palavra, oração, jejum, tudo isso diariamente. Pois a palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Então precisamos da oração todos os dias em nossas vidas. Estamos em casa, temos que pedir proteção a Deus. Vamos sair de casa, temos que botar Deus à frente de tudo. Fazer uma oração ao sair de casa todos os dias, pedindo a Deus livramento e proteção. Que Deus nos leve e nos traga para casa em segurança. Temos que estar sempre protegido e blindado por Deus. Amém? E isso acontece quando a gente está lendo a palavra do Senhor, orando, falando com Deus sempre. Já abriu aí sua Bíblia no capítulo 4 de Lucas? Vamos para a leitura de hoje, que vai falar sobre a tentação de Jesus. Então, Jesus foi tentado, imagine nós, aqui seres humanos, pecadores que somos, né? Falhos, e aqui nessa terra, nesse mundo. Imagina o quanto que nós não somos tentados, não é verdade? E para que a gente possa vencer a tentação, a gente tem que estar aos pés do Senhor. Porque se a gente não estiver, a gente cai, a gente enfraquece e para se levantar não é fácil. Amém? Então vamos lá, capítulo 4 de Lucas, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,
onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então Jesus jejuou 40 dias, né? Então o jejum faz parte de uma vida cristã. Amém? Cada um com a sua, né? Com o seu, assim, o tanto que você consegue. Aqui foi Jesus 40 dias, mas a gente pode ter um jejum de algumas horas, na verdade, tirar algum alimento. Tudo isso é uma forma de jejuar. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, manda esta pedra transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Amém? Então, o homem precisa também de oração, leitura da palavra, precisa de jejum, assim como está aqui, né? No capítulo 4 de Lucas, a tentação de Jesus. E ele estava jejuando há 40 dias, né? E se ele estava jejuando, ele estava com fome. E o diabo veio tentar ele e falou, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, o homem precisa também de jejum, que é para fortalecer o nosso espírito. É jejuando, é orando, é lendo a palavra que a gente fortalece o nosso espírito. Amém? O diabo levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo, e ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardar, e com as mãos eles o guardarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Né? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Essa é a palavra do Senhor, né? Que fala aqui sobre Jesus, que ele foi tentado pelo diabo, né? E assim como Jesus foi tentado, a gente também somos tentados aqui nesse mundo, né? Em pecados, em vícios, em coisas que não agradam o Senhor. Tudo isso é tentação para nossas vidas. E como é que a gente vence isso? Se a gente estiver nos pés do Senhor, né? Quando a gente está aos pés do Senhor, orando, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai nos incomodar e vai nos mostrar onde a gente está errando, onde a gente está pecando. E quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado, a gente pede perdão a Deus e pede a Deus força para sair daquele pecado. Porque só Deus que liberta, não é verdade? E é isso, minha gente, essa é a palavra, né? A leitura bíblica para a nossa vida nessa manhã, né? Para a nossa meditação, no capítulo 4 de Lucas. Você que chegou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Você já se inscreveu, já deixou seu like, já ativou os sininhos das notificações? Se não fez isso, faça, né? Essas são algumas funções que o YouTube tem e fazendo isso, você vai, né, ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Assim, o YouTube entrega para mais pessoas. E evangelizar é preciso, não é verdade? Precisamos usar as redes sociais para evangelizar, levar a palavra do Senhor às pessoas, né? Levar Deus para as pessoas, levar as pessoas para Jesus, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas se afastam de Deus, né? Não lê a Bíblia, não ora, vive aí no mundo, mas tudo isso não vai nos trazer paz de espírito, não. Pelo contrário, a gente vai viver atribulado quando a gente está longe de Jesus, vai viver atribulado, sem paz, né? E cometendo pecados, vivendo no mundo, fazendo coisas que não agradam o Senhor. Então, como os filhos obedientes de Deus, temos que voltar para Jesus, temos que buscar a Deus verdadeiramente, né? Orar todos os dias, ler a palavra do Senhor. E esse canal é para isso, é um incentivo, né? É uma busca e intimidade por Deus para a minha vida e eu trago isso para a tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.